A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja de vocês. São inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 22 do 10 de 2025, quarta-feira, mês de outubro, meia-noite e 12. Vamos começar o culto aqui. Amós capítulo 6, vamos lá. A corrupção de Israel ameaça, ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai ao Cané e vede, dali ide a grande Ramate. Depois desse agate dos filisteus serão melhores que este reino, ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau, e vós chegais ao lugar de violência, que dorme em cama de marfim, e vós estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumento, músicos como Davi, que bebeis vinho em taça, e vós ungir com mais excelente óleo, mas não vos afliges pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festim dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Viu? O Criador tem alma. O que eu já falei para vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Olha como é que isso aqui é interessante. Presta bem atenção. Somente para vocês que são inscritos nestes dois canais. Olha que interessante isso aqui. No versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Alma. Então Jeová não é só espírito. Ele tem alma. Porque a alma tem corpo. Então, meus irmãos, quando fala adorar em espírito, é porque o nosso corpo, ele é dois, físico e alma. E o Criador também é a mesma coisa. O Criador não é muitos ficam falando que ele é espírito. Não. Ele não é espírito, ele tem alma. Alma é um corpo. Quando fala alma é um corpo. Alma não é só espírito, como muitos pensam. Alma não é espírito. Todo ser humano tem alma, o Criador também tem. Isso aqui é confirmando que verdadeiramente o Criador, ele tem um corpo físico e alma. Ele não tem só um corpo, ele tem um corpo igual do homem e a alma. Porque ela jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Ela viu pela sua alma. A alma é um corpo. Jeová tem um corpo sim, viu? É verdade que eu vi o corpo de Jeová no monte do Pai, no monte, quando eu estava fazendo oração. Isso que é confirmando que verdadeiramente não é só espírito. Nós devemos adorar em espírito porque lá em cima só entra santo, né? Agora, tem uma coisa muito importante aqui. O corpo dele é eterno. Não é um corpo igual ao do homem que é mortal. É um corpo eterno, que nada ataca ele, é nada. Nada ataca ele, nada consegue atacar ele, nada. Então, por isso que eu estou falando, é um corpo diferente do homem. E ele um dia vai fazer o corpo do homem se transformar igual ao corpo dele, eterno, eternamente. Entendeu? Esse é o sonho dele. Vamos lá. O sonho dele é recuperar aquilo que se perdeu lá atrás, lá no princípio. É antes da queda de Adão e Eva. É antes da queda de Adão e Eva. E recuperar a eternidade. Vamos lá. O Senhor Jeová dos Exércitos, ele é do exército, tá vendo? O Senhor Jeová dos Exércitos. Ele guerreia. Ele é dos exércitos. Aquele grande exército que está lá em cima, né? E um grande exército também sobre a terra. Que ele manda no céu e na terra. Manda no alto e debaixo. E até debaixo da terra. Entendeu? Então por isso eu falo o Senhor Jeová dos Exércitos.
Tem uma abominação pela soberba de Jacó. Igual que essa igreja dos exércitos. Aqui é para quem quer, aqui é para quem guerrear. Só tem vitória que é quem guerreia. Só tem bênção e vitória é quem guerreia. É quem ama lutar, quem ama guerrear. Vamos lá. Tem abominação pela soberba de Jacó e aborreço seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens numa casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou que o queima para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? Está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebradouros e a casa pequena de fenda. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la como bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: nós não nos temos nos tornado poderosos, não nos temos nos tornado poderosos por nossa força. É como muitos pensam que vai vencer pela sua força, mas não vai não. Não vai, porque se não tiver Jeová, se não tiver Jesus Cristo, se não tiver Espírito Santo, cairá. E cairá feio. Como muitos já estão caindo aí porque estão confiando em si. É como vocês do outro lado ficam fazendo essas perguntas aqui, ó. Não nos temos nos tornado poderosos por nossa força. Vocês acham que é suas forças que vai fazer vocês vencer? Não, vocês cairá pelas suas próprias forças. Já falei que nessa terra ninguém vive sem Jeová, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Sem a igreja, sem os dízimos, sem as ofertas, sem o pastor que dá o conselho. Ninguém vive. Vamos lá. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Falando novamente, olha lá. E oprimi-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície, viu? É o Criador que manda em tudo. O Criador faz que a outra nação venha e destrua a outra. A outra que não está obedecendo, o Criador usa outra nação para destruir aquela que não está obedecendo. Mas os fiéis não serão prejudicados. Ou seja, aquele que é fiel ao Criador, a Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, não serão prejudicados, não cairão, ficarão de pé até a volta de Jesus Cristo. Eu já falei para vocês, tem nações aí que já estão condenadas a ser destruídas. E não é só pela outra nação, é pela ordem do Criador. Porque essas nações abandonaram o nome Jeová. Abandonou Jesus Cristo, abandonou o Espírito Santo, abandonou a Trindade, né? Abandonou os dízimos, as ofertas. É o que eu sempre falo, nessa terra o Jeová não vai deixar ninguém viver de graça, não. Se não quer servir ele, de graça também não vai viver, não. Ele vai tirar da terra. É assim que o Criador faz. Para que o homem e a mulher entendam que a única chance de eles viverem é só Jeová, só Jesus, só o Espírito Santo, só a igreja e só o pastor que dá o conselho. Vai igual eu aqui, ó. Que dou conselho, revelo, profetizo e ajudo vocês. Por isso que eu falo, as pessoas que ouvirem eu não vai perder nessa terra jamais. Mas agora aqueles que não ouvem o pastor que fala a verdade, não ouve Jeová, não ouve Jesus, que não ouve Espírito, não ouve essa lei que eu estou pregando aqui, ensinando aqui, que já está falando aqui, vocês cairão e perderão. Entendeu? Está assistindo bem, ouvindo bem e se ligando bem com teus cérebros? Olha e ouve. E presta atenção direito. Quem é que está falando aqui? Olha, Jeová falando, ó. A Jeová falando, o Criador, o Pai falando, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó. Tá vendo que Jeová está falando aqui? Ó, casa de Israel. Um povo, tá vendo? Ó, Jeová vai buscar um povo lá de longe para castigar Israel, tá vendo? Diz o Senhor Jeová dos exércitos, porque é Jeová que manda em todos os exércitos. Não é o homem da terra que manda, não. Quem manda é Jeová. Alá, eu oprimi-vos-á desde a entrada de Ramate até ao ribeiro do palácio. Isso mesmo, até o ribeiro do palácio, tá vendo? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo está no controle da mão de Jeová.
Tudo está na mão de Jeová e na mão do pastor que fala a verdade, dos seus profetas que fala a verdade. Porque o profeta verdadeiro, ele é a boca de Jeová, ele é a boca do Pai. E quem não ouve o profeta que fala a verdade, morrerá e será castigado. Entendeu? É isso que acontece. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto, nessa madrugada 22/10/2025, quarta-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinal, Minas Gerais, Nação, Brasil. Abençoe somente esses meus inscritos que estão ligados aqui constantemente. E essa é minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são os dizimistas e os ofertantes, que sempre estão ajudando essa obra aqui, para que essa obra cresça cada dia mais, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está entregue este culto nas tuas mãos. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, fica aí em Amós capítulo 6, que eu também vou ficar na benção aqui. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós aprendemos sobre isso aqui, ó. A corrupção de Israel, ameaças. O Criador ameaça. Tem pessoas que falam que o Criador não ameaça. Ameaça. Não obedece ele para ver que se ameaça não chega na sua vida. Não obedece Jeová, não obedece Jesus, não obedece o Espírito Santo. Se a ameaça chega, vai chegar com certeza. E as ameaças que vai chegar para destruir sua vida. Não é para dar nem chance, é para destruir. Aconteceu com esse povo de Israel aqui, ó. Foi deixar a corrupção dominar, a ameaça já veio. Tá vendo? Cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Cuidado. A vida é real, o evangelho é real. E essa lei que eu estou lendo para vocês que é real. Isso não é fantasia, não. Isso aqui é uma profecia para o futuro de hoje, viu? Não é só naquela época, não, tá? Isso aqui é profecia nos dias de hoje que já está se cumprindo. Entendeu? Até o próximo culto e o próximo vídeo.